Você já ouviu falar de um homem que aonde a sombra dele passava curava os doentes? Está na Bíblia. Daqui a pouco estarei lendo esse versículo para os amados irmãos. Mas antes eu quero aqui saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família. Aqui é o pastor José Aparecido chegando com a oração da noite. Hoje é sexta-feira, dia 26 de setembro. Chegamos aí, o final de semana. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada um dos amados irmãos, ouvintes da Palavra de Deus, que estão inscritos aqui no meu canal. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, toda a sua família. Você que é novo por aqui, está passando aqui, deparou com esse vídeo. Seja bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus. Sintam-se bem. Venha fazer parte desta família de oração. Eu quero aqui meditar essa passagem maravilhosa que está no livro de Atos, capítulo 5, versículo 15 em diante. Fala a respeito de um dos discípulos de Jesus, que aonde a sombra dele passava, curava os doentes. Eu quero falar um pouquinho deste homem chamado o apóstolo Pedro, um grande discípulo de Jesus. Mas sabemos que no começo não foi bem assim. Pedro chegou a um ponto que ele foi expulsar o demônio da vida de um jovem, ele não conseguiu. E Jesus, chegando ali com duas palavras, repreendeu o demônio foi embora. E ele ficou assim, admirado, né? Perguntou para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Aí Jesus disse, porque a sua fé está pequena, por causa da vossa pouca fé. A incredulidade está atrapalhando vocês. Essas cascas de demônio, para vocês expulsarem, vocês têm que estar em oração e jejum. E Pedro acatou todas aquelas palavras que Jesus falou. E Jesus, para animar Pedro, olha o que Jesus, através da sua humildade, disse para Pedro. E se vocês passarem a me buscar de verdade, orar, jejuar, vocês viram os milagres que eu tenho realizado? Obras maior do que estas vocês farão. Pedro colocou aquilo na mente, acatou aquelas palavras e Pedro passou a buscar a presença do Senhor. Pedro começou a se encher da unção de Deus. E a Bíblia nos relata, irmãos, que Pedro realizou algo que nos dias de hoje, com toda a tecnologia, a internet, a televisão, vários recursos que temos hoje, Instagram, Facebook, Zap, tantas coisas. Hoje é raro um pregador fazer uma pregação e você vê lá na frente aceitar Jesus 4, 5 mil almas, com toda a tecnologia. Mas com Pedro aconteceu. Pedro, através de duas pregações, simplesmente duas pregações que ele fez, quase 10 mil almas, quase 10 mil, aceitam a Jesus como Salvador. Olha como as coisas foi mudando, acontecendo na vida do homem, chamado Pedro. E uma certa vez, Pedro caminhando juntamente com João, chegando na porta do templo da oração, ali estava um paralítico, que era colocado ali todos os dias para pedir esmola. E ele pediu algo, pediu uma esmola para Pedro e João. E eles declararam para o paralítico, não temos dinheiro, nem ouro e nem prata, mas o que temos podemos te dar. Em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o milagre acontece instantaneamente, na hora.
Um homem que nunca andou, nasceu aleijado desde o ventre da mãe, e Pedro e João ali oferecem Jesus para aquele homem. Jesus curou o paralítico levantou, começou a saltar, entrou na casa de oração, andando e glorificando a Deus. Pronto. Aí que a fama de Pedro explodiu mesmo de vez. E um comenta com outro, foi aonde que em 2 pregações Pedro ganha quase 10.000 almas para Jesus. E de repente, o que acontece? A sombra de Pedro, até a sombra de Pedro estava cheio da unção. Nesta passagem bíblica, Atos capítulo 5, versículo 15 em diante, você que tem a sua Bíblia, pode ler, que você vai ver que está escrito. Aí a fama de Pedro se espalhou por toda a cidade, toda a região. E começaram a trazer os enfermos, demoniados, cheios de espíritos malignos, cego, aleijados, pessoas de tudo quanto é jeito. Pessoas trazidas em cama, em maca, e eram colocados ali nas ruas. E a Bíblia diz que enchiam as ruas da cidade. Virava esquina, quarteirões. Era gente que vinha de tudo quanto é lado para que Pedro orassem por essas pessoas e que elas fossem curadas. Agora vocês imaginam como que a fama de Pedro se espalhou para tudo quanto é lado. E aquele povo dizia, mesmo que ele não consiga orar por todos nós, mas se pelo menos no momento que ele passar, se a sombra dele tocar em nós, nós cremos que ficaremos curados. E os irmãos acreditam que isto aconteceu? E ali, como era muita gente, Pedro ia passando. E a sombra de Pedro ia tocando nos doentes. A sombra de Pedro ia passando sobre os enfermos. E a Bíblia diz que todos eram curados. Todos. Daquela multidão, ninguém voltava para suas casas sem receber o seu milagre. Está escrito na Bíblia, Atos 5, 15, versículo 15 em diante. A Bíblia diz, meus irmãos, queridos ouvintes que me acompanham todos os dias aqui no meu canal, que Pedro, ele passou a ser fiel a Deus, mas conforme a fama cresce, vem as perseguições também. E Pedro foi lançado na prisão para ser morto. E Deus envia seus anjos na prisão, tira as algemas dos punhos, dos pés, e tira Pedro de dentro daquela prisão. E Pedro sai livre da morte. Deus honrando o teu servo. E eu fico assim imaginando nos dias de hoje, com toda a tecnologia, internet, televisão, o rádio, hoje é raro você ver um pregador com toda a tecnologia e fama, tanta coisa, né? Da mídia, cartaz para tudo quanto é lado na cidade. Não, estou falando sério, irmãos. Quando as igrejas convidam um pregador da mídia que eu estou falando, de fama, conhecido no mundo inteiro, é cartaz para todo lado, é divulgação, é panfleto, é carro de som na rua anunciando, o homem de Deus vem e prega, tá, né? Você pode contar quantas almas aceita Cristo. Agora imagina Pedro sem microfone. Você já imaginou? Às vezes você está dentro de uma igreja, o som ligado, caixas de som, com microfone, tudo. E às vezes o pregador ainda pergunta, você lá atrás, tá me ouvindo? Tá dando para ouvir aí direitinho? Agora você imagina Pedro, pregando para uma multidão, a primeira pregação dele, quase 5.000 almas aceita Cristo. Mas não é querer dizer que ali só tinha aquelas almas. A Bíblia está relatando os que aceitaram a Cristo. Se quase 5.000 almas aceitam Cristo na primeira pregação, então quer dizer, quantas pessoas o total teria ali?
E a Bíblia diz que todos ouviam a voz do homem de Deus pregar. Você conseguiria, você nos dias de hoje, você conseguiria pregar para 5, 8 mil pessoas sem microfone e todos te ouvir? Irmãos, é mistério de Deus ou não é? E na segunda pregação foi mais forte ainda. Então, nos dias de hoje é raro você ver acontecer isso com toda a tecnologia. Não desmerecendo os pregadores. Estou falando o que aconteceu aqui na Bíblia. Então, nesta noite, irmãos, se nós passar a buscar de verdade a presença de Deus, Deus vai nos encher. Deus vai nos capacitar na tua graça. Porque uma certa vez Jesus disse: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. O Senhor Jesus, ele não tem prazer no sofrimento de ninguém. Ele, nesta noite, quer te fazer um vencedor. Você, sua família, glória a Deus. E o que Deus fez na vida de Pedro, Deus pode fazer na sua vida também, na minha. Se nós passar, eu estou incluindo até eu, se nós passar a buscar de verdade a presença do Senhor Deus, Ele vai nos capacitar e vai nos encher da tua unção. Ele é o mesmo de ontem e o mesmo de hoje. Lá no começo do ministério de Pedro, quem falou foi Jesus. Jesus disse para ele, quando ele não conseguiu expulsar o demônio da vida daquele jovem. Jesus disse: sem oração e jejum, nada acontece. Passa a orar e jejuar e buscar, para vocês verem. As obras que eu tenho feito na terra, vocês farão muito mais. Quem disse foi Jesus. O nosso Deus, irmãos, Ele é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, sempre será, e nada vai mudar. Deus é eterno. Glória a Deus. Antes de nós passar aqui para a oração, eu quero fazer um convite muito especial para você, meu amado irmão, irmãs. Eu quero pedir uma ajuda, não é dinheiro não, pode ficar tranquilos, aqui não pede dinheiro. É para vocês dar um apoio aqui no meu canal, dá uma força aí para nós, para a gente, para que a palavra de Deus possa alcançar muito mais vidas, que elas sejam abençoadas, transformadas. Eu convido vocês a se unir aqui comigo na fé, na oração, se inscrevendo aqui no canal. É gratuito, você não paga nada, é de graça. Logo abaixo está escrito inscreva-se ou inscrever-se. É só clicar, o YouTube já vai entender quem é você, já vai te colocar aqui no grupo de oração. E não esqueça de ativar o sininho e as opções todas, para que todas as vezes que eu colocar a oração aqui no canal, você não venha ficar de fora de nenhuma oração e vai chegar automaticamente aí no seu celular as orações. Amém? E se você puder compartilhar esta palavra com todas as pessoas a qual você quer bem, compartilhe. Vai estar ajudando elas, vai estar me ajudando aqui no meu trabalho, né? E não esqueça de deixar o seu joinha, né? O gostei. E assim o YouTube vai estar mandando para mais pessoas também a oração. Convido você a fechar seus olhos nesse momento, se você puder, né? Caso esteja nas correrias, nos seus afazeres, a oração vai estar aqui no canal, né? É fácil encontrar a oração de hoje aqui no canal, porque vai estar aqui a data, né? Que foi postado a oração. Vai estar aqui a data de hoje, que é dia 26 de setembro, hoje é sexta-feira, amém? E a hora que você tiver um tempinho, você ouve essa palavra, ouve a oração, e Deus vai estar te abençoando poderosamente. Nosso objetivo aqui não é falar de igreja, não é falar mal de ninguém, o nosso objetivo aqui é falar do amor de Deus. É para isso que nós estamos aqui. Amém? Que Deus te abençoe, você, sua família, e agora vamos fazer a oração da fé.
Querido Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho, Senhor Deus, nessa noite de sexta-feira, dia 26 de setembro, agradecer ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, por essa noite abençoada. Eu te agradeço, meu Deus, por esta palavra poderosa, a qual o Senhor colocou no nosso coração nesta noite. Senti muito a tua presença, Senhor, e aprendi mais um pouco da tua palavra. Eu quero te agradecer, meu Deus, pela minha vida, pela minha família, por todas as bênçãos ao qual o Senhor tem concedido sobre a minha vida. Quantos livramentos, quantas maravilhas o Senhor tem realizado na minha vida. E nesse momento de oração, que o Senhor venha abençoar este homem, esta mulher que ora comigo agora, Senhor. E abençoando aquelas outras pessoas que vai estar ouvindo vai estar participando dessa oração em outros horários, em outras datas, mas que elas sejam tocadas pelo Espírito Santo de Deus e abençoadas também. Deus, eu clamo ao Senhor nesta noite em favor de todas aquelas vidas que se encontram presas num presídio, encarcerada ali numa cela, mas que a mão do Senhor Deus possa tocar na vida deste homem, desta mulher, que o Senhor possa transformar, fazer uma mudança, Senhor, que eles possam sair deste lugar transformado, liberto, livre para te servir. Eu oro também, meu Deus, em favor desta pessoa que está doente, acamada, em um hospital, quem sabe até na sua própria casa, está em cima desta cama há muito tempo, sendo cuidada pelas pessoas, esta pessoa que não consegue mais se mover, não consegue mais andar, convive dia e noite com as fortes dores, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, eu não conheço essa pessoa, mas o Senhor Deus conhece. Meu Deus, eu apresento o Senhor, esta pessoa, meu Deus, que está participando desta oração, pedindo as bênçãos do Senhor, pedindo milagre em favor de seu pai, da sua mãe, de um filho, quem sabe até para você mesmo. Que o Senhor venha tocar, meu Deus, da cabeça aos pés, por dentro e por fora, removendo todo tipo de sofrimento, todo tipo de enfermidade que venha cair por terra, em nome do Senhor Jesus. Que esta pessoa seja liberta, seja curada para a glória de Deus. Meu Pai, esta pessoa que está desempregado, este pai de família desesperado, passando até falta do alimento dentro de sua casa, abra as portas do emprego, venha, meu Deus, suprir a necessidade dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Vem enxugar as lágrimas daqueles que têm chorado. Esta pessoa que está com depressão, seja liberta da depressão, preenche o vazio da alma, alegra o coração desta pessoa. Que os motoristas de aplicativos, caminhoneiros, as autoridades desta cidade, os governantes deste país, Deus, estenda tuas mãos sobre a vida de todos, abençoando. Abençoa, Senhor Deus, aquele que está nos vícios, quer sair, não consegue se libertar, não tem força para lutar. Que o Senhor venha fortalecer, acrescentando a fé, renovando as forças. Abençoa aqueles que estão no Allan Kardec, internado, aqueles que estão numa casa de recuperação da Vitória. Abençoa todas as famílias, o casamento. Em nome do Senhor Jesus, meu papai, que eu te peço, te glorifico e te agradeço nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Oh, glória. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma ótima noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Jesus te ama e eu também. Até a próxima oração, se assim o Senhor Deus nos permitir.